Tudo bom, pessoal? Hoje vamos falar sobre o visto EB1. O visto EB1 que eu conheço bem profundamente, principalmente porque foi o visto que eu vi para os Estados Unidos. Como eu já contei para vocês, eu não gosto muito de advogar em causas próprias, por isso que eu acabei contratando um outro advogado para poder fazer o meu processo. Como dizia nosso querido Abraham Lincoln, que está logo ali atrás, o advogado que tem a si mesmo como cliente, tem como cliente um tolo. Então eu sempre preferi contratar advogados, contratar colegas para fazer qualquer tipo de processo que fosse do meu interesse. Então eu vou contar para vocês como funciona o EB1, vou contar para vocês também algumas estratégias, dar algumas dicas para você que pense em protocolar esse tipo de visto ou seguir para esse tipo de visto, tá? Então, o visto EB1 é uma categoria de visto de imigração baseado em um emprego nos Estados Unidos, destinado a indivíduos com habilidades extraordinárias, professores, pesquisadores, com reconhecimento excepcional. Excepcional, lembre-se, é sempre above the average, não é o excepcional de ser um Albert Einstein, executivos e gerentes de multinacionais. Então eu vou fazer essa explicação e vou trazer para você aqui agora quais são os requisitos para visto EB1. Para quem pretende aplicar esse tipo de visto, a primeira coisa que é mais importante entender. Primeiro, ele não é um EB2. Segundo, ele tem requisitos um pouco acima de um EB2. Terceiro, quando usa-se o termo Extraordinary Ability, ele está falando numa habilidade acima da média, que é o above the average. Eu costumo dizer sempre isso para os meus alunos. Above the average não quer dizer o excepcional, não quer dizer um Albert Einstein, não quer dizer que a pessoa precise ter um reconhecimento intergaláctico, né? Como muitas vezes as pessoas acabam direcionando para isso. Então vamos lá. Primeiro, o visto EB1 ele se divide em três classes: EB1A, EB1B, EB1C. Vamos explicar cada uma delas. EB1A. O EB1A é aplicado para pessoas com habilidades extraordinárias, lembrem, acima da média, above the average, ou com conquistas científicas, seja na área de ciência, arte, educação, negócio ou atletismo, certo? Essas pessoas precisam demonstrar mais de 10 anos de experiência nessa área, precisam demonstrar que elas têm um reconhecimento. Se tiver um reconhecimento internacional, melhor ainda. Se tiver uma premiação internacional, melhor ainda. Se tiver uma publicação, tem um peso muito grande em cima disso. Muitas pessoas não têm a publicação e acabam publicando artigos científicos naquele momento da aplicação. Elas têm todos os outros requisitos, mas não têm a publicação, então elas acabam publicando. Elas escrevem e publicam um artigo científico, não tem uma data específica para você fazer, não é um artigo científico que precisa ter pelo menos 5 anos de publicação, não, você pode publicar ali, mas todos os outros requisitos você já precisa ter. Não ter publicação é uma coisa, não ter alguns dos outros requisitos é outra coisa, então é sempre importante você conversar com um advogado de imigração que tenha experiência, principalmente no visto EB1, para que ele possa explicar para você. Nem todos conhecem especificamente e profundamente um visto EB1, então busque profissionais que tenham não só a experiência, mas também o know-how sobre esse tipo de aplicação. O visto EB1B é colocado para professores e pesquisadores estrangeiros que têm um destaque. Então, por exemplo, você é um professor ou você é uma pessoa que tem algum tipo de curso, ou você tem algum tipo de treinamento, ou você tem algum tipo de qualificação que faz algum tipo de pesquisa e você tem um reconhecimento internacional, ou você tem um destaque nacional a ponto de fazer uma relevância internacional. É possível fazer a aplicação através do EB1B. O EB1, ele exige, como todo EB, na verdade, né, com exceção do EB5, mas o EB5 ele não exige que você tenha uma oferta de emprego, mas ele exige que você faça oferta de 10 vagas de emprego. Então, todos os EBs são employment-based, quer dizer o quê? Ele precisa ter, ele é baseado numa oferta de emprego, seja para você ou seja para o povo americano, né, ou o trabalhador americano. O EB 1, 2 e 3, na verdade, eles exigem que você tenha uma oferta de emprego, com exceção das exceções da Danazar, né, que são as exceções de interesse nacional. Neste caso específico, o EB1B, você precisa ter uma oferta de emprego. Por quê? Hoje, a imigração exige que professores e pesquisadores tenham uma oferta de emprego, de preferência de instituições de ensino, ou seja, você precisa ter um contrato de emprego com uma faculdade para que você possa lecionar ou para que você possa desenvolver a sua pesquisa. O EB1C, muito conhecido porque muitas pessoas, é uma estratégia muito comum aqui nos Estados Unidos. As pessoas vêm transferidas com visto L1, chegam aqui nos Estados Unidos, cumprem o período do L1 e mudam para um EB1C. Por quê? Fazem aplicação para um EB1C para pegar o green card delas. Muito comum para gerentes executivos de transferências de corporações multinacionais. Muito comum para isso, também muito utilizado pelos portadores de vistos L1 que migram para um EB1C para poder
ter o seu Green Card. Então nós temos essas 3 categorias do visto EB1. Bom, vamos explicar quais são os requisitos específicos de cada um deles. Primeiro vamos falar do EB1A, né? O que são habilidades extraordinárias? Habilidades extraordinárias são aquelas above the average, são aquelas que vão acima da média, são aquelas que estão acima do ponto médio de onde você está. Então a referência é sempre onde você está. Não dá para você comparar um empresário brasileiro com um mega empresário americano, ou com um mega empresário indiano, ou com um mega empresário chinês. Você tem que comparar dentro do seu hall, dentro do seu nicho de atividade, dentro do seu país. Então você precisa demonstrar que você tem um destaque dentro da média daquele nicho no qual você atinge dentro do seu país, tá? Segundo ponto, prova de reconhecimento nacional ou internacional do seu cargo. Você precisa demonstrar que o seu cargo, a sua função, a sua atribuição, a sua qualificação intelectual, ela está sendo reconhecida, seja em âmbito nacional ou seja em âmbito internacional. Terceiro ponto, evidência de concluir, de ter prêmios ou publicações ou contribuições significativas para a sua carreira. Ou seja, você precisa demonstrar que você teve algum prêmio, que você teve algum reconhecimento, que você teve algum tipo de valorização do seu trabalho, de alguma forma. Você precisa demonstrar que ou você publicou, ou que você teve algum tipo de contribuição social, ou que você teve algum tipo de participação significativa dentro da sua área de trabalho. Esse visto ele não requer uma oferta de trabalho ou um patrocinador, ou seja, você não precisa ter uma job offer, você pode se enquadrar dentro do interesse nacional. Para isso, você precisa justificar no seu processo qual vai ser a sua atuação para que ela seja qualificada como interesse nacional. Essas são só algumas das qualificações e principalmente as mais básicas que você precisa ter para um EB1A. Vamos para o EB1B. EB1B, como eu já falei anteriormente, professor, pesquisador excepcional, e nós precisamos demonstrar algumas outras coisas. Primeiro, pelo menos 3 anos de experiência em ensino ou pesquisa, tá? Essa pessoa precisa demonstrar que ela tem isso. Um dos requisitos que eu faço aqui para os nossos clientes é que qualquer EB1 ele tenha pelo menos 10 anos de experiência. Então, mas no EB1B, especificamente, a lei exige 3 anos mínimo de pesquisa ou experiência no ensino. Nós costumamos pedir que pelo menos de 5 a 10 anos, isso para colocar você above the average, para colocar você numa situação um pouco diferenciada, para que o agente tenha a capacidade de realmente olhar para você, olhar para o seu processo e conseguir distinguir o seu diferencial dentro daquela situação. Segundo ponto, você precisa demonstrar que você tem reconhecimento internacional ou grande reconhecimento nacional dentro do seu campo acadêmico, ou seja, você precisa demonstrar que você é realmente uma pessoa relevante dentro daquela sua área de atuação, certo? Este requer uma oferta de emprego, como eu falei anteriormente para você. Você precisa ter um contrato com uma universidade, uma instituição de pesquisa dentro dos Estados Unidos para que você possa fazer a aplicação desse processo. E o EB1C, como eu disse anteriormente, muito utilizado para pessoas que vêm, são transferências de executivos, são transferências de gerentes, de gestores, administradores, que vêm para dentro dos Estados Unidos muitas vezes com um visto L1 e depois acabam migrando para o EB1C. Você precisa passar pelo EB1C, pelo L1 para depois ir para o EB1C? Não necessariamente, você pode aplicar diretamente o EB1C se você já tiver as qualificações, tá? Então é importante, primeiro, você ter essa função, você demonstrar que você tem experiência dentro dessa função, você precisa demonstrar que você tem, que você trabalhou fora dos Estados Unidos por pelo menos um ano nos últimos 3 anos, dentro de uma posição executiva muito semelhante com o L1, você precisa demonstrar que você tem experiência de longo período. Eu costumo requerer 10 anos para essas pessoas fora dos Estados Unidos, para que demonstre que essas pessoas têm experiência dentro daquela área executiva de execução dela, e ele requer sim uma oferta de emprego, seja da própria empresa da pessoa, se a pessoa veio por um L1 através de uma empresa dela, como executivo daquela empresa, ela vai aplicar um EB1C, então ela precisa ter oferta de emprego daquela mesma empresa que foi subsidiada pelo L1, ou ele pode fazer direto a aplicação dentro da empresa, da subsidiária ou afiliada ou coligadas, que vão fazer essa oferta de emprego e fazer a aplicação do visto EB1C para ele. Eu vou fazer um resumo aqui simples para vocês da aplicação de um EB1, tá? Só para vocês terem ideia realmente, porque isso é um trabalho do advogado, não é um trabalho das pessoas que vão fazer a aplicação, mas eu vou explicar para vocês como funciona, só para vocês terem aí um cenário mais ou menos desenhado na cabeça de vocês e o vídeo não ficar muito longo, tá? Primeiro, nós temos aí a questão do
da juntada da documentação. O advogado vai pedir para você juntar toda a documentação, todas as comprovações, vai fazer diversos tipos de análises ali, vai fazer comparativos, vai trazer tabelas, vai trazer comparações que podem ser dentro da sua área de mercado, vai fazer uma Expert Opinion Letter, possivelmente, dependendo do tipo de processo. Nós exigimos aqui uma Expert Opinion Letter, vai fazer sim um Business Plan, eu gosto muito de colocar, apesar de em alguns casos aqui não ser obrigatório, vai fazer toda a montagem do processo. Com o processo inteirinho montado, ele vai fazer a aplicação do formulário 140, junto com o processo. O processo de EB1 aqui no escritório, em média, de 600 a 1.000 páginas. Tá? Eu acho que é difícil ter de 600, é geralmente bem mais do que isso. Para 1.000 páginas é muito normal acontecer. Nós tivemos processos aqui com 2.100 páginas protocolados. Tá? Então, só para você ter ideia da complexidade que é um EB1. Eu não quero que as pessoas pensem que um EB1 é algo inatingível. Não é. Ele é atingível, mas ele precisa de muita documentação, ele precisa de muita comprovação, certo? Então o primeiro passo é juntar documento, montar documento, fazer business plan, se for o caso, tem alguns aqui que não são necessários, mas faz um business plan, faz uma estruturação processual, pega as cartas de recomendação, pega as cartas de referência, pega toda a comprovação da estrutura profissional da pessoa, junta no processo, preenche o formulário 140 e os outros formulários que precisam ir juntos também, e aí sim nós fazemos o protocolo do processo. O tempo normal de um processo desse, ele varia muito, depende muito da diligência do agente que está analisando. Tá? Geralmente eu digo para as pessoas, 1 ano um processo desse para ser julgado. A grande maioria. Hoje, né, nós estamos em fevereiro de 2025, hoje esses processos são julgados antes de 1 ano. Né? Geralmente entre 6 a 9 meses é o que a gente vê a maioria sendo, alguns acabam indo sim para 1 ano. Existe a possibilidade de fazer um Premium Processing, quando você faz a solicitação você pode pedir um Premium Processing para que ele seja julgado em 15 dias úteis, isso acontece bastante, apesar de eu não gostar quando não há algum tipo de justificativa real para ser alegado em preliminar, para que a pessoa tenha aí uma justificativa. Eu não gosto de fazer Premium Processing, porque eu acho que é uma sensibilidade minha, né? Muitos advogados gostam, eu particularmente não gosto, certo? E o EB1 hoje tem o Visa Bulletin Current, ou seja, você protocolou um EB1, você pode pedir imediatamente o seu ajuste de status se você já estiver dentro dos Estados Unidos dentro de um determinado período. É muito importante as pessoas entenderem que a documentação para um EB1 é muito, é uma condição sine qua non para um processo ser aprovado. Tá? Você precisa ter evidências. Não é como, por exemplo, um EB2, que você pode pegar uma carta de declaração de alguém que testemunhou, que viu, você coloca ali e aquilo ali vai ter uma análise que pode ser analisada de forma positiva pelo agente. O EB1 ele exige que você tenha documentos, ele exige que você tenha comprovações, e eu costumo pedir para os meus clientes 3 comprovações de cada fato alegado no processo, para a gente ter uma comprovação muito sólida realmente do que realmente está acontecendo ali, tá? Então o que você vai usar? Certificados, cartas de referências, publicações, patentes para um EB1 tem um peso muito grande. Se você tem algum tipo de patente, é muito importante. Você precisa juntar documentos que realmente subsidiem a comprovação daquilo que você fez. Se você fez uma pesquisa, nós vamos precisar de pelo menos 3 provas daquela pesquisa que você fez. Se você fez se você deu aula, por exemplo, eu gostaria de 3 referências, 3 certificações, 3 documentos que comprovem que realmente você deu aula. O EB1 ele exige mais comprovação do que um EB2, mas ele tem aí alguns caminhos que são mais leves do que um EB2, apesar de ser um processo muito mais complexo de montagem. Eu prefiro um EB1 do que um EB2. É uma opinião pessoal, talvez pela simpatia que eu tenho pelo EB1 por ter sido visto que me trouxe para os Estados Unidos. Outros documentos que você precisa ter em dia, com certeza, né, obviamente, são os passaportes, os vistos que eventualmente você precise para entrar nos Estados Unidos, caso você queira fazer um ajuste de status. Se em alguns casos do EB1 você precisar de carta de oferta de emprego, você vai precisar dela. Os contratos que você tem com os outros empregadores anteriores, ou com a própria empresa que você está, ou que você está prestando serviço, ou que você está dando aula, ou onde você atuou diretamente, nós vamos precisar disso. Fotos, muito importante no processo de EB1, eu costumo dizer, principalmente para meus alunos de pós-graduação e mestrado, EB1 é um processo visual, a gente precisa olhar para o EB1 e entender, enxergar aquela pessoa dentro de um EB1. Porque se você aplica um EB1 e o agente enxerga que você não se enquadra para um EB1, mas você se enquadra perfeitamente para um EB2, ele vai negar o seu processo com base no erro da tipificação. Ele vai negar não porque você não tem capacidade para um processo para os Estados Unidos, mas porque você tipificou errado o EB1 ou porque ele não entendeu, não visualizou
o visto EB1. Isso é muito importante quando você faz uma aplicação de EB1. A questão visual. O agente precisa bater o olho e enxergar aquilo que você fez, aquilo que você faz e aquilo que você pretende fazer dentro dos Estados Unidos. Certo? Pessoal, deixa aqui embaixo as dúvidas que eventualmente vocês tiverem, a gente vai tentar responder. Se não der para a gente responder aqui mesmo, a gente tenta gravar um outro vídeo explicando para vocês, mas eu quis passar um cenário geral para vocês do que é o visto EB1. Poucas pessoas falam, poucos advogados são realmente especialistas no EB1, poucos advogados conseguem explicar realmente a fundo como é um visto EB1, porque ele realmente é muito complexo, não quer dizer que esses advogados não estudaram, quer dizer que ele realmente é muito complexo, você precisa estudar um visto EB1 cada vez que você vai aplicar um para ajustar aquilo e tornar o processo cada vez mais visual, mas é um visto fantástico, é algo que eu gosto bastante, é algo que eu tenho uma paixão muito grande, porque eu tive que estudar muitas vezes isso no meu passado, na minha carreira e no meu presente, onde a gente acaba atendendo os nossos clientes. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado.